hoje nós vamos apresentar o nosso seminário sobre pacientes com alterações sistêmicas e anestésicos locais. Esse é o nosso sumário, algumas doenças que nós iremos falar. E a primeira doença que eu irei falar é sobre hipertensão arterial. Ao falar de um paciente hipertenso, nós temos que fazer algumas considerações, como o aumento da pressão arterial, o maior risco cardiovascular e a possibilidade de arritmias durante o procedimento operatório na clínica. Então, a conduta odontológica que nós deveremos ter com esses pacientes é verificar a pressão arterial antes do procedimento, reduzir a ansiedade e a dor por meio do protocolo de redução de ansiedade e de uma boa técnica anestésica, utilizar a menor dose eficaz de vasoconstritor e realizar a aspiração prévia para evitar a injeção intravascular em todas as anestesias. E aí, falando sobre isso, nós temos que o limite de pressão arterial para uma cirurgia na clínica odontológica da UFC é 160 por 100 milímetros de mercúrio. Ou seja, se o paciente estiver com a pressão arterial acima desse valor, é necessário que espere em torno de 15 minutos para aferir novamente a pressão dele. Caso baixe, o procedimento pode ser realizado de forma segura. Caso não, ele é marcado para realizar esse procedimento em um outro dia. Quanto aos anestésicos indicados para pacientes hipertensos, nós temos a lidocaína 2%, mais epinefrina 1 para 100 mil, que tem um melhor controle da dor, uma melhor absorção sistêmica e um maior tempo de duração. Já a articaína, 4% mais epinefrina, tem uma excelente difusão tecidual e uma alta eficácia clínica. E aí, quanto ao uso da epinefrina, é importante que, após a administração de 0,04 miligramas, que é a dose máxima recomendada para pacientes com algum tipo de comprometimento cardiovascular, seja feita nova aferição de sinais vitais, pois a epinefrina estimula receptores adrenérgicos, elevando a pressão arterial e os batimentos cardíacos, podendo causar algum tipo de complicação durante o procedimento cirúrgico. E por último, nós temos a prilocaína, 3% mais felipressina, que tem uma menor ação cardiovascular e é indicada para pacientes com maior risco cardíaco, como é o caso desses pacientes que nós falamos. Então, o que não é recomendado para pacientes hipertensos? Grande quantidade de epinefrina, pelo motivo que nós acabamos de falar, e também cirurgias em hipertensos não controlados, pois pode haver uma complicação como um infarto, né, durante o procedimento. Partindo para a segunda doença, nós temos a diabetes mellitus, né? E algumas considerações devem ser feitas no pré-operatório, como a possibilidade de complicações, alterações na cicatrização desse paciente, maior susceptibilidade a infecções e um risco de hipo ou hipoglicemia, sendo a hipoglicemia um pouco mais preocupante, pois pode causar o desmaio desse paciente no transoperatório. Então, o que fazer antes do procedimento cirúrgico em um paciente que possui diabetes? Confirmar a alimentação prévia, avaliar o controle glicêmico por meio de exames de sangue feitos nos últimos 6 meses, para avaliar a glicemia em jejum desse paciente e também a hemoglobina glitada, para saber se está dentro dos níveis, e reduzir o estresse e o tempo clínico por meio do protocolo de redução de ansiedade. Quanto aos anestésicos indicados, nós temos para diabetes controlado a lidocaína 2% mais epinefrina, que não provoca alterações significativas na glicemia, então está dentro da margem de segurança e tem uma melhor qualidade anestésica. Já para diabetes não controlados, nós temos a prilocaína 3%, mais felipressina, que tem uma menor influência metabólica, então também está dentro da margem de segurança, e a mepivacaína 3% sem vasoconstritor, que é uma alternativa quando há contraindicação ao uso desse vasoconstritor. Então, o que não é recomendado para pacientes com diabetes? Grandes doses de epinefrina, pela razão que a gente falou também da pressão arterial, que ele pode aumentar os níveis glicêmicos, e o atendimento em jejum para evitar complicações durante o período cirúrgico. E sobre a gravidez, que na verdade, né, não é uma doença, mas é uma condição que é muito importante nesses momentos cirúrgicos, a gente tem que o mais adequado é que o procedimento ele seja realizado no período pós-parto. Entretanto, se não for possível, é preferível que esse procedimento ele seja realizado no segundo trimestre. E aí, uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado, né, durante a realização do procedimento em mulheres grávidas é o risco que aquele anestésico pode oferecer tanto para ela quanto para o feto. E aí a gente considera a classificação desses riscos estabelecidos pela FDA. E aí eu trouxe a classificação B e a C, que são as
apresentadas no livro com os anestésicos, né? Sendo a classificação B uma classificação que foram feitos, né, estudos em animais, e nesses fetos não foi apresentado nenhum tipo de efeito adverso, mas não tem estudo em humanos disponível. E aí, nessa classificação, a gente tem a lidocaína e a prilocaína, e no C foram realizados estudos em animais. Esses estudos apresentaram efeitos adversos, mas também não tem disponível em humano. E nessa classificação, a gente tem a mepivacaína, bupivacaína e a articaína. Então, o que seria recomendado, né, baseado nessa classificação? A lidocaína 2% e a prilocaína 4%. Abrindo um parêntese para a prilocaína, porque ela atravessa a barreira placentária com mais facilidade e ela pode causar metemoglobinemia tanto na mãe quanto no feto. Aqui as dosagens máximas recomendadas, mínimas, né, recomendadas. E sobre os vasoconstritores. O mais recomendado é a adrenalina na concentração de 1 para 100 mil, porque ela surte os efeitos desejados e ela não oferece risco para o feto e nem para a mãe. E o que não é recomendado, a mepivacaína, bupivacaína e articaína, porque estão na classificação C, a feliprecina, porque ela pode causar contrações uterinas, o que acabaria induzindo a um parto prematuro. E aí, sobre a hemofilia, a gente trata das doenças associadas à coagulação sanguínea. Essas doenças, como a hemofilia, são causadas pela deficiência de fatores, né, de fatores que fazem parte do processo de coagulação. E aí a hemofilia A é a ausência do fator 8 e a hemofilia B é a ausência do fator 9. E aí a ausência desses fatores prejudica a formação do coágulo, e aí, consequentemente, pode ocorrer o quê? Sangramento prolongado, hemorragias espontâneas e hematomas frequentes. Então, o que seria recomendado? Como o paciente ele tem chances de sangramento, a gente quer promover uma hemostasia para que isso não aconteça. E aí a gente precisa utilizar um vasoconstritor que seja potente. E aí tem a adrenalina na concentração de 1 para 50 mil, que é mais concentrada e vai promover essa hemostasia, e a de 1 para 100 mil. A de 1 para 50, ela é mais efetiva porque está em menor concentração, mas a gente também precisa considerar o efeito rebote que a adrenalina pode provocar, já que ela atua tanto nos receptores alfa quanto nos beta. E aí, o que não é recomendado, a noradrenalina, porque ela está associada a casos de isquemia, necrose, então os riscos dela não superam os benefícios, então não é interessante, e a fenilefrina é fraca, e a feliprecina tem menor eficácia. Então, o mais adequado seria realmente lidocaína 2%, com a adrenalina de 1 para 50 mil ou de 1 para 100. Bem, falando de problemas renais. Bom dia, meu nome é João Vitor, e nós temos nas condutas odontológicas para nefropatas, né, com doenças renais crônicas. Seria avaliar os estágios da doença renal com exames de TFG, que é a taxa de filtração glomerular, e também creatinina, sem contar hemogramas e coagulogramas recentes, para a constatação da integridade dos rins, e idealmente o atendimento deve ser realizado um dia após a hemodiálise. Tudo isso para um procedimento seguro e adequado às necessidades do paciente, melhor equilíbrio, menor risco de sangramento. Além disso, evitar anti-inflamatórios não esteroidais, pois há um risco de sangramento e também um risco renal por conta da inibição das COX-1 e 2, suas cascatas de efeitos colaterais. Por fim, há a necessidade de controle rigoroso de placa bacteriana e possíveis infecções, pois essas ações diminuem a demanda do corpo, por consequência, também diminuem a demanda das funções renais, melhorando a qualidade de vida do paciente. Agora, falando sobre os anestésicos, nós teremos não, pode voltar, eu esqueci de falar sobre as condutas. A dose mínima de medicamentos é muito importante. A hemostasia cuidadosa, monitorar a xerostomia, manifestação bucal, caso seja observada alterações sistêmicas alarmantes, encaminhar para um nefrologista. Muito importante para atendimentos odontológicos. Agora, sobre os próprios anestésicos locais recomendados. Articaína 4% com ou sem vasoconstritor. Lidocaína também é uma alternativa segura, justamente porque são amidas metabolizadas ou no fígado ou no plasma, então não depende tanto do rim. A articaína, por exemplo, tem a metabolização plasmática muito rápida, que significa menor acúmulo do fármaco no sistema do paciente. E sem contar que as doses mínimas eficazes, sem ajuste geral, elas são, e também se o paciente não for hepatopata, são seguras e eficazes em estudos com doenças renais crônicas. Agora, sobre as contraindicações. Justamente são os do tipo éster mesmo, por exemplo, a procaína, porque são metabolizados por colinesterases
plasmáticas, que podem estar alteradas e normalmente estão em doenças renais crônicas, acumulando metabólitos e piorando a função renal. Então, além disso, também tem um excesso de vasoconstritor em pacientes com risco cardiovascular alto. Por quê? Isso é muito comum em doenças renais crônicas, porque o rim ajuda a controlar as pressões arteriais. Então, sempre usar a dosagem mínima, a aspiração e monitorar sempre a anestesia local desse paciente. E já em relação a pacientes com problemas cardiovasculares, aqui são algumas condições, né, que possam vir a ter. E a conduta odontológica, a gente precisa ter algumas considerações. A gente precisa fazer um monitoramento da situação do paciente e uma avaliação inicial bem detalhada, né? A gente precisa saber se ele está tendo um acompanhamento médico, qual foi a última vez que ele teve o ocorrido, se ele toma algum medicamento. A gente também precisa investir em um protocolo de redução de ansiedade bem intenso, com métodos não farmacológicos, e em casos mais assim, a gente pode até ir para a sedação com óxido nitroso em doses bem baixas. A gente também precisa respeitar prazos de segurança, então, em pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio, a gente precisa esperar pelo menos uns 6 meses em casos de cirurgias maiores, que é nesse período que tem uma redução significativa do nível de ter um infarto novamente. Já em casos de cirurgia menores, dependendo de como foi a recuperação desse paciente, ele pode realizar antes desse tempo pré-determinado, né, de 6 meses. E no posicionamento da cadeira, pacientes que tiveram insuficiência cardíaca congestiva, a gente deve evitar a posição de supino, tanto para facilitar na respiração desse paciente, quanto no funcionamento do coração. Em casos de anomalias cardíacas que predispõem à endocardite infecciosa bacteriana, a gente faz uma profilaxia antibiótica, né, com 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes do procedimento, para evitar com que bactérias da cavidade oral eles entrem na corrente sanguínea durante o procedimento odontológico e se alojem ao coração. E a gente também precisa tomar cuidado com o manejo de dispositivos e medicações. O marca-passo, em si, ele não contraindica cirurgias odontológicas para os pacientes, só que a gente tem que tomar cuidado com o caso de dispositivos elétricos, como é o caso do eletrocautério, com esses pacientes que pode causar uma intercorrência eletromagnética. E medicações, né, que geralmente esses pacientes eles fazem uso de anticoagulante, antiplaquetários. E no caso da avaliação inicial, como eu falei, a gente tomar cuidado com a pressão, né? Então ter sempre esse limite de 160 para 100. Então, tendo em conta isso, qual o anestésico mais indicado para os pacientes com problemas cardiovasculares? A gente precisa idealizar um anestésico em que ele tenha uma ação prolongada e cautelosa e que ele tenha essa segurança para o coração. Então, a gente faz o uso de epinefrina, que embora tenha algumas controvérsias, usando na quantidade ideal, ele vai garantir, né, essa anestesia prolongada, evitando com que o paciente libere cortisol, libere catecolaminas endógenas, e isso faça com que aumente a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a pressão e também o maior consumo de oxigênio pelo miocárdio, né, causando alguns riscos para a cirurgia. E a gente precisa também tomar cuidado na técnica de administração. Então, a gente faz uma forma lenta e cuidadosa. E, em caso de risco, a gente pode até fragmentar os atendimentos para que a dose total daquele dia ele não seja ultrapassada. Então, tendo em vista isso, qual é o anestésico mais indicado? O lidocaína, 2%, com epinefrina de 1 para 100 mil, e respeitando o limite de 0,04 miligramas de epinefrina por paciente. Bom, eu ficarei com os problemas respiratórios e a gente fará uma avaliação pré-operatória e a abordagem da asma. E eu pegarei o principal ponto como a ansiedade e escolha anestésica. A asma, ela manifesta-se através de episódios de broncoespasmos e de espiné frequentemente precipitados por estresse emocional. O nosso principal objetivo é a supressão absoluta da dor. Mas qual seria o protocolo clínico? Bom, a técnica recomendada é a anestesia local profunda. Por quê? Porque a ausência de dor é a via mais eficaz para reduzir a ansiedade. E em termos de vasoconstritores, a gente precisa utilizar a epinefrina
ela é segura e recomenda-se, é recomendado para otimizar a eficácia anestésica. A dosagem limite, basicamente, é 0,2 miligramas de vasoconstritor por consulta, não há redução específica para casos asmáticos, e restrições severas, que não podem. A gente precisa evitar rigorosamente o uso de narcóticos, seriam analgésicos, opioides de ação central, e depressores respiratórios. Bom, agora a gente vai para os desafios ventilatórios, doença pulmonar obstrutiva crônica, que basicamente na odontologia chegará para a gente em forma de efizema e bronquite crônica com mecânica respiratória comprometida. Fisiologicamente, o drive ventilatório ele depende do estímulo de baixos níveis de oxigênio, quando se tem esses desafios ventilatórios. A indicação é utilizar a anestesia local padrão e o que tem que se fazer para evitar nesses casos. Bom, precisa-se evitar oxigênio suplementar. Altas concentrações removem o estímulo respiratório, induzindo a apneia. Precisamos evitar também a sedação profunda e uso de narcóticos, porque o risco é iminente e severo de depressão respiratória. Quanto à crise de hiperventilação, fisiologicamente falando, o estresse operatório provoca um aumento descontrolado da frequência respiratória e alteração de hemodinâmicas. A conduta preventiva utilizada é o controle absoluto e imediato da dor. O que fazer nesse caso? Intervenção farmacológica. Utilizar anestésicos de alta eficácia associados a vasoconstrictores para suprimir o gatilho da crise, minimizar o estresse emocional. E esses vasoconstrictores seriam lidocaína 2% com epinefrina 1 por 100 mil. Aqui também é um risco silencioso, é um ponto muito importante a ser abordado, que é a aspiração de um corpo estranho. Basicamente, eu fiz uma cascata de risco, onde a gente tem o ato clínico, que basicamente é quando tu usa uma quantidade excessiva de anestésico, e aí esse anestésico ele acaba parando na região orofaringe. E o paciente já está sedado, então o efeito fisiológico vai ser uma depressão acentuada do reflexo natural de vômito, que seria o gag reflex, e isso tudo vai aumentar de forma exponencial o risco de aspiração de fluido, material necrótico ou cortes estranhos para os pulmões, como exemplificado na imagem. Essas são as nossas referências. E obrigado.